Eu sou a Márcia, ela é a... Eu sou a Vânia Iovine. E hoje a gente está aqui para falar de uma história linda, Esmeralda. Tenho certeza que vocês vão amar. E Tudo bem, minha gente? História La Esmeralda é retirada do nosso querido Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo, que foi editado, né? O livro foi editado em 1831 e o balé foi criado, né, a partir dessa história. Só que a gente conhece a história do Corcunda de Notre Dame, já foi relatada por filme, desenho, a Disney, e tem muitas leituras. E o nosso querido Jules Perrault, né, em 1844, pegou o livro e fez uma história baseada, né, no Corcunda de Notre Dame, mas com enfoque na cigana, a Esmeralda, que ela tinha olhos verdes que nem esmeralda, né? E a música é do Cesare Puccini, muito conhecido de todos, né? E é um balé de 3 atos, 5 cenas. E quando as cortinas se abrem, né? Nós estamos numa praça chamada Praça dos Milagres, na França, né? Todo mundo sabe que a Catedral de Notre Dame está na França. Mas esse balé foi criado na Inglaterra. Na verdade, o Victor Hugo, ele cria essa história porque ele acha que a catedral está muito abandonada. E aí ele cria essa história para dar um up, né? Para ajudar a catedral a ficar mais em evidência, né? Todo mundo conhecer e tudo. Hoje quando a gente tem a oportunidade de ir na Europa, na França, todo mundo vai visitar a catedral, que é maravilhosa, é estilo gótico, ela tem torres altas, o teto é muito alto. Eu não conheci ainda, mas vou chegar lá. E então é uma história que é muito cativante, porque a Esmeralda é uma cigana muito alegre, divertida, muito sonhadora, né? E ela é muito astuta, então ela tem uma vivacidade muito grande. Quando as cortinas se abrem, então estamos na Praça dos Milagres, mas é um local onde só tem mendigos, algumas pessoas largadas pelos cantos, os ciganos na França no século XV, era uma cidade muito rude ainda, né? Não é a potência que a gente conhece hoje. Então ela retrata o século XV. Então a igreja tinha muita influência sobre a cidade, né? Então tem um personagem que é o do Frodo, que ele é um diácono, que ele trabalha para a igreja. Então ele é muito rude e uma pessoa assim magoada com ele, com muitos conflitos. Então ele não gosta muito dessa situação, dessa praça e dos ciganos e dessa movimentação toda. Então ele é bem rancoroso, né? Mas estamos na praça, estamos lá com aquelas pessoas, mas elas não são tristes, apesar de serem pessoas humildes e tudo, têm roupas até meio esfarrapadas, né? Mendigos mesmo, paupérrimos.
E tem muitos ladrões e tudo. E aparece no meio dessa praça um poeta que não tinha nada nos bolsos, né? E os mendigos acabam abordando ele. Ele chama, que tem um nome difícil. Como é que ele chama? Pierre Gringore. Olha só, é difícil de falar, né? A gente não tá acostumado com esses nomes meio franceses, né? Mas ele chama Pierre. Ele chega lá e ele é muito sonhador, tá com o livro na mão, falando as poesias dele e tal. E o pessoal acaba abordando ele e fuçando nos bolsos, ele não tem nada. E o chefe, né, o Claude, que é o chefe dos mendigos, ele se denomina rei dos mendigos, ele sentencia o poeta à morte, à forca. Tanto é que no balé, vocês vão ver, quando vocês assistirem, vocês vão ver que eles fazem esse gesto e puxando a corda para cima, que é um símbolo que ele está condenado à morte pela forca. E aí chegam algumas ciganas, uns ciganos e dançando, mas ele tem uma chance perante aos vagabundos que estavam lá, né? Se ele arrumasse uma esposa, ele ia se salvar da condenação. Aí ele procura uma e conversa com a outra, mas nenhuma moça que está lá naquele local se digna em aceitar o casamento com ele. Ele é um poeta sonhador, não tem nada, ninguém quer ficar com ele. Aí aparece a Esmeralda. Ela chega lá na praça, toda alegre, serelepe e tal. E ela vê a situação do rapaz e fala, então deixa que eu caso com ele, assim ele tá livre. Olha só, sem pretensão nenhuma, nem conhece o rapaz, nunca viu na vida. Mas só para ajudar ele, ela já pega e fica com ele, né? Só que, né, é uma situação assim, divertida por um lado, mas meio duvidosa, né? Mas tudo bem. Só que o senhor Frollo, né, que é até anotei bem direitinho para falar para vocês. Ele é um arquidiácono. É um vigário geral. Ele trabalha para o bispo daquela administração, né, daquela diocese. E então ele já conhece a Esmeralda e ele é apaixonado pelos olhos dela. Então ele já fica meio que bravo, né? Por que ela tá aceitando casar com o poeta, né? E ele tá sempre na espreita dela. Mas ela nem liga para ele. Ele é um diácono, como que, né? Vai ter um relacionamento ainda com uma cigana. Então, ele até perturba a vida dela por conta disso, né? Acaba perseguindo ela. Mas nesse meio tempo, entram uma guarda, né? E aparece um rapaz que comanda a guarda, o Fourbeur. Tem que falar com biquinho, hein? Fourbeur. E assim, a Esmeralda é uma moça que chama muito a atenção. Ela tem os olhos muito verdes, né? Fora que é uma moça livre. Então ela tem os cabelos bem esvoaçantes. Ela dança com pandeiro e consegue a vida dançando na praça, né? Afinal de contas, ela é uma cigana, lê a mão. Mas ela tá sempre fugindo dos guardas, porque ela não tá na lei, né? Ela tá à margem da lei. Mas tudo bem. Mas nesse primeiro ato,
Quando ela aceita casar com o poeta, tem um padedê maravilhoso. Padedê é quando dança a moça com o rapaz e ela está com um pandeiro. Então ela faz as alegorias todas com o pandeiro e é muito bonito, né? A música é muito envolvente e tal. E aí, quando entra a guarda e o Froebel entra na cena, ele está anunciando um toque de recolher. Mas quando ele vê a Esmeralda, ele chega com um chale amarrado na cintura, assim, a tiracolo, muito bonito. E ele acaba até flertando com a Esmeralda. E ela vai se esquivando dele, porque afinal de contas ele é um guarda, né? Pode prendê-la a qualquer momento. Mas ele vê que ela é uma moça muito simples e muito cativante, e ele acaba gostando dela, se aproximando mais. E ele acaba dando esse chale para ela. E aí ela fica toda encantada. Será que ele gosta mesmo de mim? Porque ele me deu esse chale. Então ela até dança um pouco com o chale. Mas como tem esse toque de recolher, todo mundo tem que sair da praça. Então a praça fica vazia e acaba o primeiro ato. Quando abre-se a cortina de novo, ela tá num quarto, mas um quarto muito pequenininho. Mas ela consegue, o quarto tem uma abóboda bem grande, um teto, né, arredondado, que é muito característico da igreja, né, da arquitetura, que é da época. E assim, não tem quase nada no quarto. Tem uma caminha muito pequena e uma mesa, uma cadeira e o teto. O tchan do negócio da cena é o ambiente em que ela está. Porque é um quartinho bem pequenininho e a abóboda bem alta, né? E aí ela ficou encantada com aquele chale. E então ela tá crente que o chefe da guarda tá apaixonado por ela e que gosta mesmo dela. Então ela até, em algumas versões desse balé, ela até escreve o nome dele na parede. Em outras, ela escreve o nome dele na mesa, né? Porque ela tem um punhal e ela risca. Bem coisa de adolescente, sabe? Que acha que o namorado tá apaixonado, então faz coraçãozinho, escreve o nome dele e o nome dela, com a flechinha e tal. E ela escreve o nome do Froebel. Só que assim, né? Ela tá tão envolvida e tal. E aí, o suposto marido dela, que na verdade, o poeta, né, que acha que tá casado com ela, aparece nesse quarto e aí ela chega pra lá nele. Fala assim, olha, eu casei com você lá embaixo, lá na praça, pra ajudar você. Não é que eu quero estar com você, né? E ele entende isso. E aí eles acabam ficando amigos, né? Um protegendo o outro das situações difíceis. Só que assim, né? Quando uma pessoa de poder como o Frollo, né? Que tem domínio em algumas partes da sociedade, eles acabam abusando, né? Então o Frollo acaba perseguindo realmente a Esmeralda em todos os lugares que ela está. Em todas as cenas que ela tá, o Frollo tá espiando, o Frollo tá assim,
se comendo por dentro pelas atitudes que ela tem. Porque, afinal de contas, ele está apaixonado por ela. Ele a conhece, ele a vê em todos os lugares. E ele vai atrás em todos os lugares, né? Mas ela tem a vida livre, né? Que nem casou-se com o poeta para ajudar o poeta. Ela não tinha que fazer nada disso, mas ela fez, ok? Estamos aqui para ajudar as pessoas, não é mesmo? E aí, ela abraça o Charlie e se deita naquela caminha e dorme, porque ela fala pro poeta ir dormir em outro lugar. Lá com ela não ia, não. Então ela pega o Charlie toda apaixonada e se deita na caminha. E aparece o Frollo lá no recinto onde ela está. E aí a cena no balé é ele olhando para ela e assim, encantado com tanta beleza, tanta alegria que ela tem, aquela vivacidade. E aí se vê que ele encosta o rosto nos pés dela. E ela acorda, né? E aí ela fica toda apavorada. O que você tá fazendo aqui? E, né, por que você tá aqui? E aí ele fala para ela que ele tá apaixonado. Mas ela fala para ele, como que pode? Você é um chefe, né, da igreja. Você não pode se casar, nem comigo, nem com ninguém. E aí ele fica transtornado e acaba... cada vez que ele se encontra com ela, ele fica mais angustiado. Porque ele sabe que ele não pode se casar, ele assume que está apaixonado por ela, mas ele fica muito transtornado. E é uma situação muito ruim, né? Porque ela quer viver a vida dela, ele quer ela, mas ele não pode. É um conflito interno muito grande. E assim, a gente acaba ficando aflito. Mas o poeta acaba entrando de volta no quarto e vê que ele tá lá com ela. E o Frollo, assim, alucinadamente, por conta dessa história, ele combina com o Quasimodo, que é o Corcunda de Notre Dame, que é o sineiro de Notre Dame, né? De tentar raptar a Esmeralda. Mas o Quasimodo também fica numa situação difícil, porque ele conhece a Esmeralda de tanto vê-la dançar na praça, lá na frente da igreja e tudo, e sabe que ela é uma pessoa livre, né? E o poeta acaba ajudando a Esmeralda a se desvencilhar dessa situação e leva a Esmeralda embora. E consegue tirá-la mais uma vez dessa situação que o Frollo criou na cabeça dele, porque é tudo na cabeça dele, né? E aí acaba essa primeira cena do segundo ato. Aí aparece num jardim maravilhoso, né? Na casa do Fobel, que é o chefe da guarda, uma festa de casamento, é um preparativo. Então tem a noiva, a mãe, parece que é uma mãe que tá ali, e ela tem várias moças que estão junto com ela, as amas, né? E uma festa maravilhosa, bem alegre, tudo. Acontece que a moça que vai casar, que se chama Flor de Lis, ela vai casar com o chefe da guarda. Falei, Jesus! Agora as coisas vão ficar muito complicadas, né? Então aparece as damas, a Flor de Lis dançando e todo aquele preparativo, né? E entra o Sr. Fobel no recinto todo bonito para o casamento. Falei, nossa senhora,
E assim, a Flor de Lis tá super feliz, ela ganha um anel de casamento, os dois se ajoelham na frente da mãe, a mãe abençoa os dois. O Frollo, que é o diácono principal, né, que trabalha para o bispo e tudo, é convidado também para o casamento. E aí, as ciganas entram para divertir a festa. Então, praticamente, o Frobel está casando com a Flor de Lis. Quando entra a Esmeralda com as amigas dela para divertimento da festa, e ela vê que é o Frobel que está se casando, ela desaba, ela dança, mas a dança mostra o desalento que ela tá vendo. O Frobel fica até meio assim, bem transtornado e acaba até meio que desfazendo da Flor de Lis, que na cena aparece ele beijando a mão dela e tudo, mas quando o triângulo se forma, né? A Flor de Lis, o Frobel e a Esmeralda, ela vê que já tem alguma coisa estranha. Mas ela a Flor de Lis fica na dela e a Esmeralda, quando dança para o divertimento, os movimentos são assim, desalentosos mesmo, desacossoados. Ela tá muito chateada. Felizmente, ela tem o poeta para ajudá-la, né? Então, também tem um padedê maravilhoso do poeta com a Esmeralda no casamento. E cada vez que o poeta pega nos braços dela, né? Abraça ela toda vez desaba. Desaba uma, desaba duas, desaba três. E aí, a Esmeralda vem com um chale que o noivo da Flor de Lis havia dado para ela. Quando ela vê, se toca que ela tá com o chale, ela pergunta para Esmeralda: como é que você conseguiu esse chale? E a Esmeralda fala, na maior simplicidade: esse chale foi o seu noivo que me deu. Só que o que ela não sabia é que quem havia bordado o chale para o Frobel tinha sido ela. E ela tinha dado de presente. Aí ela fica muito chateada. Muito. E o clima está formado, né? A Flor de Lis fica muito brava. Fala: como você, meu noivo, deu o chale que eu te dei para Esmeralda, uma cigana? Aí a cena é bem essa mesmo. A Flor de Lis tira o anel, joga no chão e desmaia de tão nervosa que ela ficou. Só que nesse desmaio dela, o Frobel pega a Esmeralda e dá no pé da festa. Esses meninos não tem jeito. Ele pega a Esmeralda e vai embora. Deixa todo mundo para trás e vai embora, não quer nem saber. E assim acaba o segundo ato. Ai, gente do céu. Às vezes a gente fica pensando, né? A gente tá na linha certa, tem o nosso trabalho, tem a nossa vida e tal. E as pessoas têm uma mente, né? Super louca. Mas ok. Quando começa o terceiro ato, o Frobel leva a Esmeralda para um quarto na taberna. E acho que na Europa é bem comum, né? Um restaurante, um bar
ter aposentos. Bom, pelo menos a gente acha que a ver nas histórias, né, antigas, que as tabernas tinham aposentos para as pessoas descansarem, porque as viagens eram muito longas, né, todas de carroça e tudo. Então, o Frobel coloca a Esmeralda num aposento. Só que assim, né? O senhor Frollo, que tá sempre de olho onde está a Esmeralda, onde ela anda, ele tá atrás, junto com o rei dos vagabundos, né? O Claude, ele fica sabendo que a Esmeralda está naquela taberna com o Frobel. E nessa cena da taberna, o Frobel fala que gosta dela, que tá apaixonado por ela, que não tinha jeito e que ele queria ficar com ela. Só que a Esmeralda não é uma moça assim, ingênua, é uma moça vivida, ela é uma cigana. E ela vê muita coisa e presencia as coisas, né? E ela tem uma vivência grande. E ela fala para ele: como que você pode gostar de duas pessoas ao mesmo tempo? Você ia casar com a Flor de Lis e agora diz que gosta de mim? E aí, em algumas versões, ela pega uma pena do chapéu dele e fala que o amor dele é igual à pluma da pena. Muito leve, muito superficial. Mas assim, é uma cigana que não tem um lugar certo para ficar nem nada. E ela vê nos olhos do Frobel que tem uma verdade nele. Ela acaba até perdoando ele. Então, na cena se vê que ele pega ela no colo, coloca ela numa cama, né? E a abraça por cima, assim. E nessa cena, o Frollo entra e tá decidido em matar o Frobel, porque ele que quer ficar com a Esmeralda. Então ele vai e esfaqueia o Frobel e ele sai de cima dela com dor nas costas e tal. E aí a Esmeralda levanta e vê o Frollo lá. E aí ela fica desesperada, porque ela tem que acudir o rapaz que foi saqueado e o Frollo ali. E aí uma situação de pânico, ela não sabe o que faz, e olha para um e olha para outro e tal. E assim, por conta da bagunça no quarto, outras pessoas entram e acodem o Frobel. Enquanto outras pessoas acodem o Frobel, o Frollo pega a Esmeralda e fala para ela: casa comigo, fica comigo, eu protejo você e assim você não é presa nem nada. E ela fala, não posso fazer isso. Tudo bem que eu sou uma cigana, mas ok, não dá. Vai embora, sai daqui, né? E vai acudir o namorado, né? O apaixonado. E nessa hora, ele se aproveita dessa bagunça e acusa a Esmeralda, porque ela não quer casar com ele. Então agora, tá bom, você não quer ficar comigo? Agora você vai assumir isso daí. E aí, ela olha pro Frollo e fala assim: gente, você é uma pessoa importantíssima, tem poder e tudo, e você vai me acusar de ter matado ou saqueado o Frobel? E ela assume isso, ela tem fibra e ela assume esse papel, e ela é presa. Aí a guarda vem e leva ela presa. Então, essa cena de ela sendo levada para a prisão
é muito tensa. É uma cena escura, a música é pesada e ela é condenada. E o poeta, que na verdade acaba sempre ajudando ela, vê que ela está entrando no cárcere e ele pergunta para as pessoas que estão ali em volta o que aconteceu, por que ela está sendo presa e não sei o quê. E as pessoas contam que ela foi acusada, que ela havia faqueado o Froebel e estava sendo condenada à morte. Então é uma cena muito tensa e assim, todo mundo gosta da Esmeralda, né? E ninguém entende por que ela foi acusada desse jeito, né? Mas a autoridade, que é o Frollo, mandou matar, mandou prender. E aí é muito triste vê-la entrando na prisão. Nessa cena, ela, em algumas versões, ela está com uma rosa. Então, ela chama o espectro da rosa. E ela entra no presídio com essa rosa. Muito abatida, né? E aí acaba essa última cena do terceiro ato, né? Quando ela acaba de entrar no presídio, fica um clima de ódio, um clima de folia, porque na versão de balé, a coroação do Quasimodo não é no início da história, e sim no final. Então, nessa hora, tava muito tensa as coisas, né? E aparecem os mendigos trazendo o Quasimodo coroado. Então, fica aquele sentimento estranho, né? De que o ódio, a piedade das pessoas com a Esmeralda, fica um clima meio estranho. Mas como é uma coroação, né? Então, o clima acaba mudando, se transformando numa falsa alegria, né? Porque o Quasimodo é coroado como o rei dos loucos e todo mundo dança, festeja e tava aquele sentimento ruim da Esmeralda sendo presa, mas depois de que eles dançam, a Esmeralda sai do presídio já como se dizendo que ela tinha sendo interrogada e queriam saber por que ela tinha matado o rapaz. Então ela aparece toda descabelada, a roupa já tá até meio que rasgada devido ao interrogatório que ela tinha que tinha sido feito com ela dentro do presídio. E quando ela sai, ela tá acabada, coitada. Judiaram muito dela e tudo. E só que o ferimento que o Frollo havia feito no Froebel não foi um ferimento muito, muito grande. Então ele aparece na cena e fala para todo mundo que tá ali, né, que a acusada, a Esmeralda, não era a real assassina, né? Na verdade, quem havia esfaqueado era o Frollo. E o Frollo fica maluco, fica muito, 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 muito bravo e pede pro Quasimodo pegar a Esmeralda. Só que o Quasimodo também fica numa situação difícil e ele fala não, 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 não. Só que o Frollo
tá enraivecido, porque as questões internas dele são muito grandes. E ele parte para cima da Esmeralda com um punhal e tenta matar a Esmeralda ali mesmo. E aí o Quasimodo consegue tirar a adaga do Frollo, e o Quasimodo, lutando com o Frollo, leva o Frollo pro beiral do rio Sena, né? E acaba matando o Frollo, e a cena é o Frollo pulando, caindo no Sena. E assim, a Esmeralda, apesar de ter desmaiado, e toda essa situação é muito tensa, né? Muito violenta, ela acaba sendo acudida pelo Fóbel, que realmente gosta dela, né? E o Quasimodo acaba sendo preso por causa que ele matou o Frollo, né? E mesmo assim, ela chega perto do Quasimodo, porque ela tem um carinho, porque na história se sabe que ele é filho de uma cigana, né? Então eles têm essa proximidade do povo cigano, e ela acalenta ele, né? E aí, diferentemente das outras pessoas que têm um pouco de receio de chegar perto pela deformidade dele, o olho meio estranho, uma corcunda e anda meio manco, ela não tem medo dele. Ela tem uma alma pura, uma alma verdadeira, né? E ela não esconde isso. Então ela chega perto do Quasimodo, fala para ele, vai embora, vai se esconder, né? E vai se proteger, porque a sociedade é muito cruel, né? E ela acaba ficando com o Fóbel, e tem uma dança maravilhosa, muito encantadora. E assim acaba essa história incrível, cheia de idas e vindas e de conflitos internos, de uma sociedade muito desigual. E aí segue-se a vida como ela tem que ser.